Olá, alunos do 8º ano, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências. E bora ver qual vai ser o assunto da nossa aula? A nossa aula de número 64 tem por título A Sinfonia Secreta, Dançando com os Hormônios. E o nosso objeto de conhecimento são mecanismos reprodutivos, principais hormônios do sistema endócrino. Então, vamos para a nossa aula. Vocês já devem ter ouvido falar do sistema endócrino, mas vocês imaginam que esse sistema é muito importante para o nosso corpo? Para vocês terem uma ideia, o sistema endócrino atua em conjunto com o sistema nervoso e juntos eles controlam e regulam as funções do nosso organismo. E do que esse sistema é formado? Então nós temos aí o sistema endócrino, que é formado por glândulas, e essas glândulas produzem e secretam hormônios. E o que são hormônios? Hormônios são substâncias essenciais que são lançadas diretamente na corrente sanguínea e elas vão atuar em lugares específicos do nosso corpo. Elas são importantes porque elas influenciam no nosso funcionamento e no desenvolvimento do indivíduo. Agora a gente vai conhecer as principais glândulas do sistema endócrino e seus hormônios. Vamos começar falando da hipófise. A hipófise é essa glândula que vocês podem observar aqui, ela é bem pequenininha, ela tem o tamanho aproximado de uma ervilha. Mas, mesmo ela sendo bem pequenininha, ela é considerada uma glândula mestre. Ela fica localizada na base do encéfalo e ela é dividida em duas partes. A parte anterior é chamada de adenohipófise e a parte posterior é chamada de neurohipófise. E agora nós vamos ver os principais hormônios que são produzidos pela hipófise. Então nós temos aqui a adrenocorticotropina. Esse hormônio ele estimula e libera hormônio das glândulas suprarrenais, principalmente o cortisol. Também libera hormônios glicocorticoides. Nós temos ainda o hormônio estimulante da tireoide, ou tireotrofina. Esse hormônio estimula a síntese e a secreção dos hormônios da tireoide, que é uma glândula que a gente vai ver daqui a pouquinho. Nós temos o hormônio folículo estimulante, que também é chamado de FSH. Estimula o desenvolvimento dos folículos nos ovários e induz a secreção de estrógeno. Temos ainda o hormônio luteinizante, que também é conhecido por LH. Em conjunto com o hormônio folículo estimulante, promovem o crescimento e a função das gônadas, que são os ovários e os testículos. Temos ainda a prolactina, que atua na produção do leite nas glândulas mamárias. No homem, a gente não tem o conhecimento da função desse hormônio. E nós temos ainda o hormônio antidiurético ou vasopressina. Esse hormônio ele estimula a reabsorção de água nos rins, reduzindo o volume da urina e a perda excessiva de água. Esse hormônio ele vai atuar quando a pessoa estiver desidratada, né? Vai economizar água no corpo. E nós temos ainda a ocitocina, que é um hormônio muito importante porque atua no estímulo da musculatura do útero no momento do parto. E agora nós vamos conhecer outra glândula que é muito importante no sistema endócrino, que é a tireoide. Então, como vocês podem observar, a tireoide é essa glândula que fica localizada na parte anterior do nosso pescoço. É uma glândula em forma de borboleta e é uma das maiores glândulas que nós temos. Mas por que essa glândula é tão importante? Porque ela produz hormônios, ela sintetiza hormônios que são fundamentais para o nosso metabolismo. Ou seja, regulam a maneira como a gente armazena e gasta energia no nosso corpo. Agora vamos ver quais são esses hormônios. E os três hormônios produzidos pela tireoide são a triiodotironina, T3, a tiroxina, T4 e a calcitonina. A calcitonina é um hormônio que está relacionado com a regulação da quantidade de cálcio no nosso sangue. O T3 e o T4 estão relacionados com o metabolismo. E esses hormônios, eles têm iodo na sua formação. E a maior parte do iodo a gente obtém por meio da nossa alimentação. E é importante que a gente tenha essa quantidade certa de iodo para que tenha um equilíbrio no funcionamento da tireoide. Quando há um desequilíbrio na tireoide, o nosso corpo sente. De que maneira? Nós temos aí o hipertireoidismo e o hipotireoidismo.
O hipertireoidismo é quando eu tenho um excesso de trabalho da tireoide. E quais são os sintomas? Tremores, suor excessivo, olhos esbugalhados, pescoço inchado porque há um aumento no tamanho da tireoide e ainda a perda de peso. O hipotireoidismo é quando a tireoide trabalha menos e os sintomas são irritabilidade, cabelo seco, cansaço, pele áspera e há uma diminuição no tamanho da tireoide. Tanto o hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo precisam ser tratados. E agora a gente vai conhecer as glândulas suprarrenais ou adrenais. Essas glândulas, como vocês podem observar, elas estão localizadas acima de cada um dos nossos rins. Elas têm um formato piramidal. Essas glândulas elas são muito importantes porque elas produzem dois hormônios que agem de maneira independente. Vamos conhecer que hormônios são esses? O primeiro hormônio produzido pela suprarrenal que eu vou apresentar para vocês é a adrenalina. Esse hormônio, por ser sintetizado no momento de estresse, ele também é chamado de hormônio de luta ou de fuga. Prepara o nosso corpo numa situação de defesa, de emergência. De que maneira que ele prepara? Aumentando o nível de glicose no nosso sangue. O outro hormônio produzido pelas suprarrenais é a noradrenalina. Esse hormônio ele está relacionado com o raciocínio e emoções. E é por isso que nós temos essa imagem aí, porque a noradrenalina parece estar relacionada também com a depressão. E agora nós vamos falar do pâncreas, que é uma glândula mista, porque exerce função exócrina, produzindo suco pancreático, que atua no sistema digestório, e também a sua função endócrina, que é essa função que a gente vai ver aqui na nossa aula. Então, o pâncreas ele está localizado aí atrás do estômago, entre o duodeno e o baço. E a sua função endócrina é produzir dois hormônios muito importantes, que é a insulina e o glucagon, que são responsáveis por controlar a quantidade de glicose no nosso sangue. E de que maneira que o pâncreas regula a quantidade de glicose no nosso sangue? Então, quando nós temos uma grande quantidade de glicose na nossa corrente sanguínea, o pâncreas ele vai sintetizar, a insulina, que vai ser secretada e lançada na corrente sanguínea para que a insulina transporte a glicose para as células. Na situação contrária, quando no nosso sangue tem pouca glicose e a gente precisa de energia, nós temos aí a ação do outro hormônio produzido pelo pâncreas, que é o glucagon, que ele vai estimular o fígado a quebrar o glicogênio. O que é o glicogênio? É a nossa reserva de energia que está lá no fígado. E quando esse glicogênio ele é quebrado, a glicose é lançada na corrente sanguínea para que a gente tenha energia. E agora nós vamos ver os testículos, que são as glândulas presentes no corpo do homem. Como vocês podem observar, os testículos eles estão localizados fora do corpo, na bolsa escrotal. No testículo, nós temos a produção do hormônio masculino, testosterona, e também a produção do gameta masculino, que são os espermatozoides. E essa localização fora do corpo é fundamental para a produção dos espermatozoides, porque eles precisam de uma temperatura de 35 graus Celsius, que é uma temperatura inferior de dentro do nosso corpo. Então, se o testículo estivesse dentro do corpo do homem, não ia ter essa temperatura ideal para a formação dos espermatozoides, visto que a temperatura do nosso corpo é de 36,5 a 37 graus Celsius. E o hormônio testosterona ele está relacionado com o aparecimento das características secundárias masculinas. E que características são essas? O aumento da massa muscular, a mudança do timbre na voz dos meninos, o aparecimento de pelos na axila, na região pubiana e também no rosto. E para finalizar o nosso sistema endócrino, eu vou apresentar para vocês os ovários, que são as glândulas presentes no corpo feminino, Então, essas glândulas elas estão no sistema reprodutor feminino em conexão com as tubas uterinas. Os ovários eles têm duas funções, Eles produzem os hormônios e também armazenam o gameta feminino, que é o ovócito secundário ou óvulo, como também é chamado. Vamos então conhecer quais são esses hormônios produzidos pelos ovários. E o primeiro hormônio que eu vou apresentar para vocês, que é produzido pelos ovários, é o estrógeno.
né? Então, esse hormônio, o estrógeno, ele é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas, as características de mulher, né, naquela fase de transição. Mas ele também é responsável por controlar o ciclo menstrual e também preparar o útero para uma possível gravidez. O outro hormônio produzido pelos ovários é a progesterona. E a progesterona atua no ciclo menstrual e também no útero. Certo, gente? Essa foi a nossa aula, mas vamos agora para o nosso aplicando. Para o nosso aplicando, eu trouxe a seguinte questão. Observe a imagem abaixo e assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta. Então, nós temos aí esta imagem, onde nós temos as glândulas apresentadas para vocês durante a nossa aula, e essas glândulas estão apontadas aí por números. Quero que vocês prestem bem atenção no número 3, no número 5, no número 7 e no número 8. Vamos então agora ver as alternativas. Na letra A, nós temos o seguinte. O número 3 corresponde aos testículos e são responsáveis por produzir os hormônios adrenalina e noradrenalina. Na letra B, o número 7 corresponde ao pâncreas e é responsável por produzir insulina e glucagon. Na letra C, o número 8 corresponde aos ovários e produzem os hormônios sexuais masculinos. E na letra D, o número 5 corresponde à tireoide e é responsável por produzir a triodotironina T3, a tiroxina T4 e a calcitonina. Vamos então ver qual é a resposta correta. Então, nós temos aí como resposta da nossa questão a letra B. O número 7 corresponde ao pâncreas e é responsável por produzir insulina e glucagon, que são os hormônios que controlam a quantidade de açúcar no nosso sangue. Então, vamos aí ver o nosso comentário, né? A letra A estava incorreta porque o número 3 corresponde às glândulas suprarrenais. A letra C estava incorreta porque o número 8 corresponde aos ovários e produzem os hormônios sexuais femininos. E a letra D, o número 5 corresponde à hipófise e não à tireoide. Certo? Então, esse foi o nosso aplicando. E agora vamos para as nossas considerações finais. Então, vamos relembrar dos pontos importantes que nós falamos aí na nossa aula sobre o sistema endócrino. Então, nessa aula, nós vimos as principais glândulas e os principais hormônios por elas produzidos. Começamos a nossa aula falando sobre a hipófise, que é uma glândula bem pequenininha que produz vários hormônios muito importantes. Podemos lembrar aí do folículo estimulante, também chamado de FSH, ou do luteinizante, também chamado de LH. A hipófise também produz a prolactina, que é um hormônio relacionado com produção de leite, e também a ocitocina, que está relacionado com a contração do útero. Falamos também sobre a tireoide. A tireoide, que é uma das maiores glândulas que nós temos, está localizada no nosso pescoço e produz importantes hormônios, que é a triodotironina T3, a tiroxina T4 e a calcitonina. Falamos também das glândulas suprarrenais. As suprarrenais estão localizadas acima dos nossos rins e produz hormônios como a adrenalina e a noradrenalina. Falamos também na nossa aula sobre o pâncreas. O pâncreas, que é uma glândula mista, que exerce uma função exócrina e também endócrina. A função endócrina é por produzir dois importantes hormônios, insulina e glucagon, que são responsáveis por regular a quantidade de açúcar no nosso sangue. Falamos dos ovários, que são as glândulas presentes no sistema reprodutor feminino, que produz os hormônios femininos, estrógeno e progesterona, e também armazena o gameta feminino, que é o ovócito secundário ou o óvulo. E por fim, falamos dos testículos, que são as glândulas presentes no sistema reprodutor masculino, que produzem o hormônio masculino testosterona e também produzem o gameta masculino, que é o espermatozoide. E essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube e sigam o @Contraturno Digital. Até a próxima!
Tchau!